Olá, eu sou o Frederico Novelino. Eu sou o Matheus Vila. Bem-vindo ao Pod Doctor. E aí, doutor, hoje nós vamos falar sobre ozonioterapia. O que você tem para falar pra gente hoje? Ozonioterapia médica. O que é isso? Você produz um gás a partir do oxigênio. Você tem um cilindro de oxigênio, que é um gás concentrado, diferente da atmosfera, que o oxigênio está 21%, e você passa numa corrente elétrica, num aparelhinho, que faz com que a molécula de O2, o oxigênio, tenha um átomo acrescentado, vira O3. O O3, ele tem propriedades diversas no organismo. Quando ele entra em contato com determinadas células, com determinados micro-organismos, ele tem um efeito. Então é muito variado. Por exemplo, o ozônio ele é um germicida inespecífico. Ele mata vários tipos de germes, vírus, bactérias, fungos. E isso é interessante porque você está ajudando no combate de infecções. Então, esse tipo de situação é bastante útil para você usar como coadjuvante. Você quer tratar uma infecção, pode usar como coadjuvante. O problema é você dizer que você vai curar usando apenas ozônio. O ozônio é interessante? É. Você pode pegar uma pessoa com um quadro respiratório, resfriado, e você usar retal? Pode. Mas você vai dizer que ela vai ficar curada disso ou daquilo? Não. Porque não depende apenas do ozônio. Depende do sistema imunológico da pessoa, se ele é eficaz para ajudar. Então ele é um adjuvante. Ele vem junto, ele acrescenta. Ele auxilia. Auxilia. Então isso é uma estratégia interessante que pode ser repetida como numa sequência. Você não vai fazer diariamente ou repetida várias horas por dia, mas você pode, no intervalo de alguns dias, repetir aquilo para que você tenha efeitos e observe ao longo do tempo o que está acontecendo. Você pode fazer medições, você pode ver dosagens que você faz em medicina no dia a dia. Você vai ter pessoas tratando doenças clínicas de umas mais variadas possíveis com ozônio. Só que muitas vezes são pessoas que têm uma vivência naquela área. Eu faço cirurgia da mão, cirurgia plástica, e eu não gosto de tratar doenças clínicas. Eu não vou tratar hepatite B com ozônio. Por quê? Porque não é meu dia a dia, eu não trato de hepatite B. Então não tem interesse em prometer que aquela pessoa vai ter um benefício com aquele método, porque eu não trato esse tipo de doença. Se a pessoa é da área e gosta de tratar de uma forma muitas vezes associada, alternativa, integrativa, o nome que ela quiser escolher para dizer que está fazendo uma medicina muito moderna, muito sofisticada, ela usa. O ozônio é um adjuvante bastante interessante. O ozônio existe há mais ou menos 150 anos. Então, o ozônio, para você ter ideia, a gente falou de infecção, ele foi usado na Primeira Guerra Mundial. Na primeira? Não existia antibiótico. Caraca. Sabe? Existia antibiótico na Segunda Guerra. Então, você tratou amputações, você tratou ferimentos que você não tinha uma forma sistêmica por comprimidos para tratar aquilo, você usou o ozônio. E você teve benefícios que foram mal descritos. Por quê? Porque você não tinha relatos de trabalhos científicos muito sofisticados na Primeira Guerra Mundial. Você tinha relatos de casos, de coisas assim, mas não trabalhos comparativos, trabalhos científicos muito sofisticados, entendeu? Que a ciência baseada em evidência nos exige hoje em dia comparações, trabalhos que a gente chama randomizados, prospectivos, quer dizer, que a gente estuda daqui para diante, e não retrospectivos, que é daqui para trás. Então, esse tipo de situação faz com que ele seja muito criticado, mas quem usa acaba gostando. Por quê? Porque tem efeitos em situações diversas e sem um número de complicações expressivo que a gente obtém em procedimentos médicos ou em procedimentos como medicações, que às vezes você tem efeitos colaterais, você tem alergias, você tem diversas situações. O ozônio ele tem pouco efeito colateral, só que ele tem uma necessidade de adaptar para cada paciente. Você vai usar uma dose baixa e vai subindo a dose. Se você tem que ter paciência, porque se você não obteve resultado, não tenha pressa, porque senão você às vezes usa uma dose excessiva e aquilo causa uma alteração indesejável também.
Você pode ter efeito colateral com ozônio, mas é muito raro. Você vai ter uma morte causada por ozônio. É extremamente raro. Absurdamente raro. A dose teria que ser muito grande. Entendeu? Por aspirina você tem uma dose, você tem uma mortalidade maior que por ozônio. Então, é o tipo de situação que as pessoas acham assim, eu vou usar de qualquer jeito. Então, como que você não deve usar? Por via inalatória. O ozônio respirado diretamente causa uma irritação que causa tosse. Então, é uma via que não se usa na prática. Pegar, respirar ozônio, não se usa. Você pode até usar nasal sem a pessoa inalar. E como fez isso? Você inspira, enche o pulmão de ar, injeta o ozônio e a pessoa expira, ela expulsou o ozônio. O ozônio está aqui na via aérea superior. O que acontece quando você faz isso? Desentope o nariz na hora. Sério? Igual a descongestionante nasal. Que isso? É Então esquisito porque forte, arde. né? É forte, né? Não é que seja forte, ele tem um efeito naquele tecido curioso de fazer uma, entre aspas, um encolhimento da mucosa semelhante a um descongestionante que faz com o nariz desentupa. Você pingou na sensorine, você consegue respirar melhor. Você fez o ozônio, arde e a pessoa respira na hora. Então é curioso, porque é bobo com utilização, mas o cara não vai deixar chegar na via aérea baixa. Então ele usou uma quantidade mínima, fez o efeito local da mucosa nasal e expirou. Uma coisa que as pessoas brincam demais, ozonoterapia retal. Por que se faz isso? Muita crítica, dizia, mas vou injetar no meu ânus, não sei o quê. É uma besterol das pessoas. Por quê? Criança no supositório é uma via de administração de uma substância. Para quê? Você usa uma cânula ultra fina de plástico, como se fosse a cânula que você usa para colocar no nariz, e injeta ozônio. Qual é a diferença? A superfície retal, ela absorve muita substância. Entendeu? Às vezes mais rápido que por via oral. Então você mandou uma substância que já difunde facilmente, uma quantidade razoável, e você vai ter efeito à distância, porque aquilo se distribui. Vai cair na circulação sanguínea, vai cair no reto, na circulação sanguínea, e vai se distribuir por outras partes do corpo. Então, se a pessoa está querendo tratar uma coisa sistêmica, pode ser por isso. Você pode fazer na veia. Tirou sangue, botou ozônio no sangue e reinfundiu. Isso se chama autohemotransfusão maior. É uma outra via, só que é mais complicado. Você precisa aspirar sangue, você precisa ter uma bolsa de sangue que custa caro, você reinfundir aquilo. Então, às vezes, a retal é prático. Você vai lá, botou uma câmera, injetou, acabou. É muito simples. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, você vê a controvérsia que se usa em algumas situações, não vou nem citar o nome de doenças. Por quê? Porque as pessoas não têm entendimento e não têm experiência. Elas querem dar a opinião sem nem ter a experiência mínima. Então, é muito bobo. Sem ter contato. Sem ter contato, sem ter visto. Na hora que você vê o efeito, você fala assim, é interessante. Por que não dá para usar em outras situações? Só que eu acho que a pessoa tem que ter o bom senso e falar assim, essas situações eu estou habituado a tratar e consigo avaliar o resultado. Então você vai ver médicos que estão começando, muitas vezes, usar dos familiares. Para quê? Tá bom, o cara tem uma situação que eu conheço, que eu já trato, porque é meu familiar, mesmo sendo da minha especialidade, e eu tenho um efeito semelhante a de um medicamento que eu não gostaria de estar usando para evitar efeitos colaterais. Entendeu? Então, eu gosto de usar, por exemplo, em sistema musculoesquelético. Então a pessoa está com uma tendinite, está com uma tendinite no ombro, está com uma artrite no joelho, está com uma síndrome do carpo, com dedo em gatilho. Eu já injetei essas situações. E na grande maioria das vezes, houve um efeito. Muitas vezes positivo. E esse efeito é curioso, porque não acontece na hora. Na hora, às vezes, existe uma ardência da substância e 7 dias depois, a pessoa fala assim, mudou 50%, mudou 60% da minha dor. Então, na grande maioria teve um efeito. Você queria repetir a aplicação? Quero. Ela volta na outra semana e repete de novo. Então, é curioso porque você fez um método extremamente simples, que é barato, porque você produziu oxigênio, você usou o oxigênio de um cilindro de oxigênio, produziu o ozônio no aparelho e já injetou diretamente no paciente, por via subcutânea, intramuscular, intraarticular, e você tem um efeito em poucos dias
que muitas vezes aquela pessoa não obteve com o uso de um anti-inflamatório, com o uso de um analgésico. E o efeito é curioso que fala assim, tá bom, eu queria fazer de novo. E aí a pessoa faz 2, 3, 4 vezes, fica um mês, ou muitos meses sem ter coisa, e volta e fala assim, eu queria fazer de novo. Então, o relato do paciente, que ele repetir aquela situação, demonstra que aquilo tem utilidade. Senão o paciente fala assim, para que eu vou repetir isso se isso aqui, o efeito foi nenhum? Entendeu? Faz sentido, né? Não faz sentido algum. Então, eu acho que as pessoas têm que ter parcimônia em criticar uma coisa que elas não conhecem, observar qual efeito tem naquilo, e aí sim, eu acho que o grande problema é você prometer resultado. Isso é um charlatão. O charlatão, ele te convence pela lábia, mas ele não sabe nem o que ele está fazendo. E em algumas situações ele vai ter efeitos indesejáveis porque ele não sabe nem que doença ele está tratando. Para o médico definir muitas vezes com clareza qual doença já não é fácil, porque muitas vezes você observa o sintoma, mas você não tem clareza de que situação específica é aquela. É porque muita coisa, o sintoma é parecido, né? É parecido e você teria que fazer um detalhamento de investigação muito caro e muito sofisticado para uma situação que você não está preocupado em definir qual é a doença. Às vezes você está preocupado em definir qual é a síndrome, que não é uma doença, é um conjunto de doenças que está dentro dessa síndrome. É uma síndrome diarreica. E isso é mais complicado? Não, é mais fácil. Você categorizar aquilo ali. Não é uma diarreia com a bactéria específica da cólera. Não, ela tem uma síndrome diarreica. Então você vai tratar de uma forma genérica. Se você definir, vai ter um tratamento específico para aquelas doenças mais complicadas, mais severas, porque a grande maioria, quando você está tratando dentro de um conjunto, você consegue ter uma solução. E muitos tratamentos que o médico faz não são tratamentos específicos, são tratamentos de sintomas. Você tratou o sintoma e o corpo resolveu a doença de forma automática. Ele trouxe a solução. Você apenas interferiu para melhorar aquele sintoma que incomodava a pessoa. Pode dizer que então que o corpo reagiu, vamos dizer assim? Sim, o corpo ele se remonta e se trata o tempo inteiro. A gente faz uma intervenção, muitas vezes, pontual. Fiz um medicamento, fiz um procedimento. Mas o corpo ele está preparado para ajustar o tempo todo. A gente chama de homeostase. Homeostase são os processos que o corpo faz para colocar substância para dentro da célula, para fora da célula, para filtrar, para excretar. Então, esse tipo de situação, ele é tão complicado e tão diverso que a gente não consegue entender por completo. A gente entende etapas, mas você não vai ver todas as etapas. São milhares, milhões, trilhões de processos bioquímicos e biofísicos que acontecem, moleculares, que a gente não tem clareza de tudo isso. Porque é uma coisa muito sofisticada e múltiplos processos que acontecem simultaneamente. Uma pergunta assim de um leigo, completamente, porque eu nessa área eu sou completamente leigo. Como uma pessoa pode procurar essa ozonioterapia? Então, você vai ver cada vez mais gente anunciando que faz esse tipo de coisa. Está voltando a moda o ozônio. Porque a medicina tradicional de medicações, ela tem vários inconvenientes e é uma medicina cara também. Então você vai ver muita gente anunciando fazendo terapia. Vários profissionais não médicos estão fazendo. Não é que seja proibido, mas quando você tem determinadas doenças, você tem que identificar que doença é aquela. Então o médico ele tem uma função importante em excluir coisas que têm um tratamento específico. E essa sutileza que as pessoas não entendem. Eu vou usar para tudo. Vou tratar todo mundo de forma específica. Você vai ter pessoas que vão ter situações e desfechos que vão ter muito ruins. Toda dor lombar você vai tratar tomando analgésico anti-inflamatório? Não. Se o cara tiver uma metástase por um câncer de próstata, que dá metástase para a coluna. Se você não souber diagnosticar um câncer de próstata, você vai achar que tudo que é dor lombar é de origem musculoesquelética. Então, esse tipo de sutileza, você tem que ter um conjunto. Você tem que usar o raciocínio e tem que aprender o que você viu muito. Você fez um ambulatório durante a faculdade de urologia, você viu um paciente com câncer de próstata. Então, se você não lembrar nunca dessa situação, você não vai pesquisar. Você dosou lá uma substância, PSA. Você fez um toque retal no paciente. Você vai
observar que aquilo ali é uma possibilidade. Mas se você olha o paciente, manda só ele dobrar a coluna para frente, entendeu? E trata todo mundo igual, não faz uma radiografia, como é que você vai definir? Então parece besta, só que a quantidade de situações possíveis dentro da mesma queixa é enorme. Então precisa que as pessoas tenham consciência de que não dá para substituir o médico. Não é o Dr. Google, não é o chat GPT, não é o não médico que vai resolver isso. Por quê? De vez em quando você vai comer mosca e aquilo vai ter uma repercussão, às vezes, fatal. Mosca é um dos piores, né? Entendeu? Às vezes você fala assim, estou com um paciente aqui com uma síndrome gripal e tal, e aí, o que é isso? E aquela síndrome gripal evolui e você não percebeu que aquilo era uma meningite. E a pessoa, num período de poucas horas ou dias, evolui para óbito. Porque você achou que era uma gripe simples, que era um resfriadinho. Entendeu? É raro? É raro. Mas quando tem surtos de meningite, você vai ver casos desse tipo. Entendeu? Então, não é tão banal assim. Precisa que a pessoa tenha experiência mínima e provoque lá, através de testes, através de exame clínico, testei se não tem rigidez nuca. Vou pensar em meningite. Mas se você não testa nunca, se você não tem intuição, fala assim, vou testar essa criança. Sim, o pediatra faz todo dia, mas o médico comum faz todo dia? Não, então tipo assim, você tem que usar ao máximo seus conhecimentos e recursos para que você exclua aqueles casos que são realmente graves e dê um tratamento adequado. Só que isso não é banal. E o não médico não sabe fazer isso. Entendeu? Não é à toa que a gente estuda muitos anos. Não é só para decorar lista de procedimentos e sintomas. Tem que gastar horas aprendendo, acompanhando e ser atento para que você minimize os problemas e trate as pessoas de uma forma melhor. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, faz parte hoje em dia você usar o máximo de recurso possível. Então, tipo assim, você quer tratar as pessoas de uma forma mais natural. O ozônio é uma possibilidade. Você quer acrescentar outras coisas. Dieta é outra possibilidade. A dieta, as pessoas não entendem o que é dieta. As pessoas acham que dieta é uma coisa para emagrecer. Também. Só que emagrecimento é um problema dentro dos problemas de saúde. Você tem doenças crônicas, você tem câncer, você tem doenças autoimunes, que muitas vezes tratamentos alternativos vão estar associados à dieta, à atividade de controle de estresse, à atividade física, à reposição de determinada substância. Sim, geralmente esse tratamento ele é múltiplo, porque a pessoa não tem um problema único, ela tem diversos problemas pequenos, diversas desregulações de sistemas que vão causar aquilo. Só que é um tratamento chato, exaustivo, porque senão o efeito não acontece. As pessoas estão acostumadas, vou tomar aqui um remedinho para curar aquilo ali. Tá, toma um remedinho, mas às vezes aquele remédio não promove a cura também. E as pessoas voltam com o problema, recidivam, tem uma recrudescimento, olha os nomes que a gente gosta de estudar em medicina. São termos que parece que para confundir, entendeu? Então, tipo assim, aquele problema não resolveu porque você tratou apenas o sintoma, você não sabia nem qual era a doença, exato. Então, esse tipo de situação, a gente vê muita gente hoje em dia recorrendo a tratamentos alternativos, que faz sentido na minha cabeça, sim, mas você tem que entender o seguinte, eu estou tratando com alguém que tem experiência, ou estou tratando com alguém que está com um discurso muito marqueteiro, muito moderno, muito sofisticado, para dizer que ele é mais inteligente do que aquele outro médico. Você vai ver médicos antigos que lançam mão de diversas situações. Por quê? Porque eles vivenciaram aqueles tipos de procedimento, de tratamento ao longo dos anos. Então eles foram acrescentando armas a seu armamentário para escolher o que ele precisa naquele momento, o que ele tem condições. Esse paciente tem condições de fazer um negócio mais sofisticado? Faça. Ele tem mais recursos? Faça. Ele não tem? Eu vou usar o que é possível e o que é razoável dentro daquela situação. Mas eu vou criticar tudo dizendo que nada funciona? Não, tem muita coisa que funciona. Só que a indústria farmacêutica, ela gera uma crítica grande porque todos esses tratamentos são concorrentes.
Então, na hora que você começa a usar isso, você diminui o outro. Entendeu? Então, existe essa conflito. Acaba sendo inutilizável, né? Você usa aquilo ali, é uma situação que você conflituosa, por quê? Porque você desvaloriza uma coisa que é barata, porque você tem algo caro para vender. E o ozônio ele não é patenteável. Não é. Não tem como, né? Porque ele faz parte da natureza. Você não pode patentear coisas da natureza. Então, quando você não patenteia, a indústria não ganha dinheiro. Entendeu? Então, por isso que você vai ter esse tipo de confronto, de crítica. Não é à toa. Não é uma coisa do médico. O médico é doutrinado para pensar daquela forma. Porque parece que aquilo é uma coisa ruim, que é uma coisa de charlatão. Quando ele começa a ter experiência pessoal, ele fala assim, ué, não é isso que eu tinha como experiência. E é engraçado como as pessoas gostam, eu participo às vezes de grupos de médicos, no WhatsApp e coisas, que as pessoas dão opiniões porque olharam uma foto, porque alguém escreveu, mas isso aqui funciona? Vai ser desse jeito? Você quer aprender uma coisa? Vai olhar quem faz. Observa aquilo de forma seriada, como se você estivesse na residência médica. Você vai lá no ambulatório, o seu chefe está fazendo alguma coisa. Não critica, só observa. Quando o paciente voltar, ele vai te contar o que ele viu, o que aconteceu. Então, esse tipo de experiência, que é uma experiência lenta, não é uma experiência de imediatismo, que fala assim, eu te disse que acontece isso, você acreditou? Não acredite. Observa quando o paciente volte, te conte o que aconteceu. Essa experiência que a gente tem quando a gente faz medicina no ambulatório da faculdade, na residência médica, a gente observa alguém com conhecimento que não vai te contar tudo e você vai observar como o paciente volta. E você fala assim, ué, curioso, ele fez aquele tratamento que parecia ineficaz e o paciente voltou de uma forma bastante positiva. Só que as pessoas elas não estão com essa paciência, elas querem certezas imediatas. Esse é um grande problema para o aprendizado. Quando você vai observar pessoas que têm realmente experiência, você fala assim, caramba, como eu não sei coisas que parecem óbvias? Porque o conhecimento é muito amplo. Então precisa que de vez em quando você baixa a guarda e vá olhar gente que tem mais experiência que você. Você vai aprender. Se você achar que você olhou, já sabe o que é, não, isso aqui não é baseado em evidências, isso aqui não sei o que, você não vai aprender nada. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. E ele é variado e, de certa forma, operador dependente. Se você pega uma pessoa que sabe usar um determinado método, ele pode ter efeitos diferentes daquela pessoa que não tem experiência. Conhecimento essencial. Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas precisa ser humilde e falar assim, vou olhar outra pessoa, o vizinho, o médico experiente, visitar pessoas com grande frequência, que você vai aprender cada vez mais e os pacientes vão se beneficiar de uma forma que você não imagina. Ser curioso é uma grande vantagem. Ser esperto demais é zero de vantagem. Você só declina. Quando você vai lá olhar alguém, cruza os braços, fica lá do lado, observando isso, aquilo ali, você vai aprender sempre. E o velho, ele para de aprender, porque ele começa a ter vergonha de observar outras pessoas. Imagina ele aprender de uma pessoa mais jovem. Entendeu? Então, é preciso que você tenha essa vontade de aprender sempre, porque você vai fazer com que as pessoas se beneficiem daquele conhecimento e você mesmo pode se beneficiar. Vai que você tem alguma situação que você não deseja tratar de uma forma convencional, você quer tratar de uma forma alternativa, você quer tratar de uma forma mais simplificada. Muitos médicos, no final de vida, eles não querem tratamentos médicos. Se você pega uma pessoa com doenças graves, ele fala assim, para que eu vou encurtar minha vida com aumentar o sofrimento se eu não vou ter esse ganho que é previsto? Então, às vezes, eles escolhem tratamentos mais simples porque eles já viram complicações que eles não gostariam de ter. Você pega médicos, já vi livros de médicos, com relatos de médicos que não gostariam de morrer numa UTI, numa unidade de tratamento intensivo. Por quê? Porque eles não querem se submeter a diversos tratamentos que são sujeitos a complicações, que vão aumentar a vida sim, mas eles não estão a fim de morrer com traqueostomia, gastrostomia, tubos em várias situações para alimentar, para respirar,
Eles preferem deixar a doença evoluir de uma forma mais natural e ter uma qualidade enquanto eles estão vivos, diferente daquelas pessoas que fizeram tratamentos muito agressivos, ficaram acamados muito tempo, evoluíram com os caras, com situações que são comuns nos pacientes crônicos e muito graves. Eles falam assim, eu prefiro morrer de uma forma mais simples. É curioso, né? Porque ele propõe um tratamento sofisticado para outras pessoas, mas ele mesmo, muitas vezes, na hora de escolher, ele não quer aquilo. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada. O que o paciente quer? Ele quer um desfecho mais simples? Ele quer uma coisa... Isso é uma coisa de experiência, que envolve conversa, entendimento, para que as pessoas possam providenciar o que elas precisam. Eu vejo pacientes graves, crônicos demais, que tem um desejo... Não é meu dia a dia, até pela especialidade que eu faço. Mas eu consigo hoje, com a idade que eu tenho, comparar e falar assim, observar, olha, aquela pessoa teve esse tipo de tratamento e ela nem sabia que ia acontecer isso. E ela nem queria aquilo. E você observou? Eu observei. E eu pude sugerir para o meu pai, para o meu irmão, para outras pessoas que eu tive contato com doenças importantes, que falaram assim, cada um teve uma escolha diferente, dentro do mesmo ambiente familiar. Então você tem que ter a sutileza de perceber o que é melhor para cada um. Primeiro, a vontade dela. Segundo, você dar informações para que elas sejam capazes de escolher. Se elas não têm informações, como elas vão escolher? Não vão escolher. Elas vão ter um tratamento escolhido por terceiros, muitas vezes pelo próprio médico, que às vezes não tem a noção do que aquela pessoa quer suportar. Então, ao longo da vida, você vai observando situações e fala assim, é diferente para cada um. Aquilo tem que ser customizado, aquilo tem que ser diferenciado, aquilo precisa ser definido de acordo com a escolha do paciente. E você não é treinado para isso também. Você fala assim, eu preciso usar o que tem de melhor. Mas a pessoa não quer. Como é que você vai escolher por ela se ela não quer? Não tem que fazer. Entendeu? Então tem que ter esse entendimento, essa observação e essa forma de perguntar o que é melhor. E isso não é banal de se aprender. Demora. Isso não é banal. O médico, quando tem mais horas de voo, ele fala assim, caramba, eu não tinha essa ideia no começo da minha vivência médica, porque eu seguia protocolos, seguia experiências que pareciam que são razoáveis, mas que não são a vontade de todas as pessoas. Então a gente precisa respeitar a vontade e precisa escolher junto, compartilhar a decisão para que as pessoas escolham e você orienta e você ajuda para que elas tenham o melhor tratamento possível dentro da sua realidade, dentro da sua escolha e dentro do razoável. Você não vai propor coisas absurdas para as pessoas. Você tem uma ética, uma conjunto de aprendizados para falar assim, eu estou oferecendo o melhor possível, o menos mórbido, que tenha menos complicações possíveis para cada situação, para que a pessoa tenha um conforto, para que a pessoa tenha qualidade no tratamento, para que ela tenha melhor sucesso, de acordo com o que você tem disponível, com o que ela deseja. Então, não é criticar simplesmente. Primeiro a gente tem que conhecer um pouco. A gente não precisa conhecer tudo. Aprendi esse pouquinho. Ótimo, guarda. Aprendi mais um pouquinho. Guarda. Até o momento de falar assim, já tenho conhecimento, já sei escolher aquilo ali. Mas simplesmente olhar e achar que você faz por uma analogia que você fez com outras coisas que você conhece, não faz sentido. Você tem que ter capacidade de falar assim, eu não sei quase nada. Guarda esse quase nada. E se você for interessado, em seguida você vai ver de novo. Vai ver de novo. E aquilo, ao longo do tempo, pode vir a fazer sentido. Desde que você tenha essa capacidade de guardar as situações e falar assim, agora eu já entendi, agora eu sou capaz de usar isso. Mesmo que seja de uma forma simplificada. Pontual. Individual. Só que a gente tem que ter essa visão do conjunto. Eu trato um não. Não, eu não trato mal, eu sou médico. Eu já vi várias situações de emergência, de clínica, de complexidade, para eu falar assim, isso aqui eu não me arrisco a fazer. Isso aqui eu tenho segurança para fazer.
E aí você vai atuar naquela coisa. Porque faz sentido para você e para o paciente. Não é falar assim, não, eu sou especialista no dedinho. Tá, e o resto você nunca viu? Você nunca escutou um coração? Nunca palpou um fígado? São coisas básicas. Né? Básicos. Então, tipo assim, você vai orientar, mesmo que você não vá acompanhar. Faça isso, pesquise aquilo, procure aquela pessoa, peça outra opinião. Tente isso que é simples. Faça o sofisticado. Isso tem que ser conversado. Só que você tem que ser o quê? Interessado. Se você não for interessado, se não tiver vontade, entendeu? Se você não for interessado em participar e ajudar e estar atento, será em vão. não faz sentido. Vai ser em vão. Só dar uma opinião e sair fora, não faz o mínimo sentido. É melhor não fazer. Deixa quem gosta daquilo acompanhar. Tem mais uma pergunta para você, Fred. Vamos lá. Na ozonioterapia, Sim. Quando o cliente chega, você indica essa terapia ou... Não, eu vejo paciente muitas vezes, que, por exemplo, eu tenho um paciente com dores difusas. E aí eu falo assim, eu tenho dormência na mão, eu tenho dor de gatilho, tá com artrose no joelho também. Eu vou tratar lá da mão, vou fazer uma cirurgia, o paciente já está retornando, já me conhece. Fala assim, você está com dor no joelho? Quer fazer uma coisa mais simples? Não, eu já fiz uma infiltração com substância X e durou pouco tempo. Ah, quer testar, fazer ozônio? Às vezes eu faço. E é uma coisa simples, é uma coisa de minutos de tratamento ali que você está fazendo. E a pessoa faz e fala assim, vou fazer de novo. Então é uma experiência que é limitada em termos de usar para algumas situações do dia a dia de consultório. Não é uma situação que a gente usa de forma hospitalar, eu não vou ao hospital usar isso aí, mas no consultório para coisas pontuais, eu tenho experiência nisso já há alguns anos e gosto de fazer, porque as pessoas pedem para você repetir aquele tratamento. Então não é uma coisa assim que eu fique fazendo propaganda, alardeando, não, eu sou ozonioterapeuta. Quem fala que é isso é o não médico. Não médico. O médico ele fala assim, aquilo ali é mais uma ferramenta. Ele não é o tratamento que você faz. Não, é a ferramenta das coisas que você trata. Eu opero tudo no carpo. Mas eu tenho um paciente que eu já injetei ozônio. Porque ele não podia operar. Porque não estava na fase boa. Então ele desinflama, melhora algumas regiões. E depois, se o momento ele vier a operar, tudo bem. Então, tipo assim, é variado para cada situação. Você não vai propor o mesmo tratamento para todo mundo se ela não pode fazer aquele tratamento cirúrgico naquele momento. Se ela não pode fazer o tratamento. Não. É conversado, variado e escolhido em função daquela peculiaridade que o paciente apresenta. Necessidade, né? Sim. Entendi. Maravilha, então. É isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto e até a próxima. Até a próxima, pessoal.